Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica, a terapia para o mundo. Estamos aqui com os professores da Faculdade Trilógica. É interessante nós termos uma faculdade que faz a união, né, da ciência, da filosofia e da teologia, e tudo de uma forma muito harmônica e muito nova para vocês todos que estão nos assistindo. Então, estamos dando andamento às aplicações da teologia da física que o Dr. Kepp desenvolveu, né? É uma ciência, assim, maravilhosa. Nossas aulas, eu dou as aulas aqui com o professor César Soós todos os sábados para os nossos alunos. Elas ficam todas gravadas. Vamos colocar tudo isso na plataforma para que os alunos possam ter acesso a elas. E nós temos, então, dentro do nosso curso de Teologia Terapêutica, que é uma total novidade, nós temos o ensino e o estudo do entendimento da física com teologia. Então, nós entendemos a teologia melhor através da física keppiana, né? Então, estamos aqui, inclusive, com o professor César Soós, né, Dr. Kepp? E já logo poderemos entrar em assuntos, porque a energética, ela é, inclusive, totalmente aplicada no campo do relacionamento humano, das doenças, dos problemas sociais, dos problemas ambientais. Então, nós estamos entrando numa fase muito bonita de estudo da trilogia analítica. Eu fiz a união de teologia, filosofia e ciência, né? Para mostrar o seguinte: todo indivíduo que tem problema, vamos dizer, psicossomático, problema psicológico, problema mental, problema de depressão, de mania, seja ele qual for, todo indivíduo que tem esses problemas vamos dizer, é analisável e tem que ser analisado em torno desses três elementos: a teologia, a filosofia e a ciência, né? E, infelizmente, no período humanista, a parte científica deixou de lado tanto a teologia como essa questão da filosofia, querendo enquadrar o ser humano só no campo da ciência. Então, vamos dizer que praticamente a ciência se tornou ateia. E se tornando ateia, é claro, né? Se o psicanalista pretende analisar o ser humano através do ateísmo, ignorando, como eu falei, a teologia, ignorando a filosofia também. Se o ser humano quiser analisar o ser humano, o psicanalista, quando ele faz análise, ele traz esses três elementos na vida dele: a questão da religião, a filosofia de vida e praticamente a ciência. Então, quando se fala assim, questão de filosofia de vida, a gente fala dessa filosofia de vida que o ser humano tem em geral, junto com a religiosidade
e junto também com a maneira de pensar, com a maneira de raciocinar. Então, eu gostaria que as pessoas aqui presentes são todos, ou quase todos, analistas e que analisam o ser humano por esses 3 aspectos, que é o aspecto da nossa vida. Então, eu podia fazer a pergunta, né? A gente, por que usa, por exemplo, teologia? Por que usa religiosidade? O Sidney, que tem curso de filosofia e teologia, pode responder? Sim, Dr. Kepp. O ser humano, ele de per si, ele tem a sua ligação, ele está apontado, dirigido ao mundo espiritual. O fenômeno religioso é o mais antigo que se pode encontrar na história humana. Desde sempre a religião, ou seja, a teologia, fez parte da existência humana. Dentre os nossos sentimentos, é próprio do ser humano ter afeto, o amor e, de forma especial, a fé. Então a teologia, ela compõe o ser, ela faz parte do ser humano. E nesse sentido, deve também fazer parte da sua vida, em todas as ciências que o ser humano desenvolve. A gente pode dizer, né, que a crença num ser superior, em Deus que fez tudo, é em geral em todo ser humano, de maneira que é algo inato, é algo da própria estrutura do ser humano, a crença em algo superior. Então já foram feitas milhares de experiências em crianças que são largadas no passado, né? Na Índia, e um dia a criança jogava beijos ao sol, dizendo que era o Pai, era Deus, de maneira que todo ser humano tem a crença em Deus naturalmente. E o problema é a questão da descrença. Então, quando o ser humano descrê de Deus, ela então deixa de acreditar no que acredita. E, portanto, uma parte da vida mais importante é deixada de lado. Aliás, quando se faz psicoterapia, seja o nosso trabalho trilógico, ou seja, qualquer trabalho de médico, qualquer trabalho em qualquer campo, se não aborda essa questão do ser divino, então fica, vamos dizer, um trabalho incompleto. No começo da fase moderna, né, da ciência, então foi deixada de lado outros campos, a teologia e a filosofia, porque achavam que só a experiência seria suficiente. E não é não, porque o indivíduo não vive só daquilo que faz imediatamente. Ele tem a crença dele, ele tem a filosofia de vida dele, ele tem todos os campos no interior dele. Então, esse tipo de ciência ateia é praticamente uma ciência que não fala mais do ser humano. Agora, o Sidney falou da teologia, eu queria agora falar da questão da física. A física foi praticamente criada por Isaac Newton. Ele era um indivíduo da Inglaterra e que começou, né, a estudar os movimentos, mas os movimentos externos, os movimentos sociais,
os movimentos corporais, como a medicina faz, né? E desceu a parte, vamos dizer, sensorial, a parte instintiva e ficou nisso. Então, quando a gente fala de Freud, né, que fez uma ciência incrível, a gente tem que dizer isso, que infelizmente ele fez uma ciência dos instintos que não precisa ser feita. Então, a questão do complexo de Édipo, né? Todos os indivíduos que fazem terapia tratam do complexo de Édipo, que praticamente foi criado por essa ciência. Então, o que é o complexo de Édipo? Seria, na opinião desses autores, o amor que o filho homem tem pela mãe, amor libidinoso, imagina. E a filha mulher tem pelo pai. Então, o ponto-chave, o ponto fundamental de Freud, né, foi quando ele falou que quando esse amor é contrariado, quer dizer, a filha pelo pai e o filho pela mãe, quando isso é contrariado, o ser humano cai doente. Não é essa questão do complexo de Édipo, praticamente não diz quase nada da questão psicopatológica. E a parte psicopatológica mais profunda que foi tratada aqui por nós é justamente a parte psíquica, que é a parte espiritual. Então, se o indivíduo não tiver bom conhecimento dessa parte psíquica, então não consegue fazer psicoterapia. Então, eu queria perguntar ao nosso físico aqui, o César Sós, parente lá do Tesla, né? O que ele acha dessa questão? Bom, Dr. Kepp, eu acho muito interessante isso que o senhor falou da necessidade dos campos estarem unidos para a gente ter uma compreensão real dos fenômenos, inclusive fenômenos físicos. A física, por exemplo, ela se destacou da teologia. Então ela tem ideias muito próprias e muitas vezes contrárias à teologia. Então, muita coisa da física não está certa, está invertida. E um grande exemplo disso é quando o Isaac Newton começou com o estudo da luz. Ele, de início, já propôs que a luz era feita de corpúsculos, partículas. Então, o Isaac Newton, por ser materialista, foi o primeiro físico quântico que existiu, porque ele disse que a luz era partícula. Agora, se a gente considerar que a teologia diz que a luz foi o primeiro elemento criado por Deus, o ser criador, lá diz no 3º versículo lá da Bíblia, né, no Gênesis, o Velho Testamento, diz lá, e Deus disse, faça-se a luz, e ele viu que a luz era boa. Então, a partir daí, tudo foi construído em função da luz. Então, eu gostaria de citar nesse livro aqui do senhor, Dr. Kepp, A Física da Metafísica Keppiana, que o senhor tem um capítulo que o senhor fala sobre a luz. O senhor diz justamente isso no capítulo C6. A luz é um fenômeno material e transcendental, ou seja, imaterial também. Então a física não pode considerar a luz como corpúsculo, como matéria, como Einstein disse, um fóton. Então hoje em dia a nossa compreensão científica da luz é de que a luz é uma partícula, é um fóton e tem algumas ondinhas associadas a ela, mas não mais do que isso. Então eu pergunto aos telespectadores, olha só a diferença entre você acreditar que a luz que veio ao mundo e o mundo não a reconheceu,
Cristo, por exemplo, que é a verdade, ele se intitulava a luz do mundo. Então a luz é muito mais do que uma partícula, é muito mais do que matéria e uma ondinha associada. Então a nossa física, ela é uma física descabeçada, é uma física invertida, é uma física cheia de paradoxos que geraram esses paradoxos quânticos, essas coisas incompreensíveis da física relativística, sem contar que uma física degladia contra a outra. As próprias físicas quântica e relativística não se entendem, justamente porque se destacaram do fenômeno causal da realidade, que é Deus Criador, através da energia essencial que é a luz. Então, a hora que o ser humano, enquanto o ser humano não perceber que ele precisa se voltar para a origem, incorporar a teologia no estudo da ciência, essa ciência não vai render bons frutos. Então, a gente tem que ver isso, né? Por que deram o nome da energética, da questão até, vamos dizer, espiritual, psicológica? Por que deram o nome assim de física? Como César falou, é porque os cientistas desse campo colocaram tudo, a energia, colocaram tudo que existe vindo da matéria. Então, a questão é essa, né? É que não é a matéria que faz a energia, é ao contrário. Quando a pessoa estuda numa universidade, ela geralmente coloca a questão da dependência da energia para a matéria. Então, por que motivo, né? Quando, por exemplo, usam da gasolina, tiram a energia do petróleo, né, a gasolina, para tirar a energia. Quando, por exemplo, isso nos Estados Unidos, é o país inteiramente elétrico. Os Estados Unidos desenvolveram a eletricidade em todos os campos. E o que acontece? Fazem usinas enormes, caríssimas, destroem árvores, destroem florestas, destroem rios, para tirar um tiquinho de energia, que é a luz elétrica que nós temos para as lâmpadas, para os motores, para tudo que é motor. Então, a energética que nós captamos é de 7 a 10% da energia que existe no mundo. E que, é claro, né, qualquer elemento material é feito de energia. Não existe a matéria fazendo energia. O que existe é energia produzindo a matéria. Então, a gente pode até fazer essa comparação, né? Deus é um ser energético, né? É um ser para nós invisível. É um ser que tem uma energia acima de tudo. E ele, vamos dizer, os que acreditam na criação, os que estudam essa questão seriamente, sabem, né, que tudo aquilo que existe veio de um Criador, mas através do quê? Na energia. Ele não vai, pela mão dele, né, começar a construir aí rocha, construir isso, construir aquilo. Quando, então, fala do paraíso terrestre, falam do quê, né? Que no paraíso terrestre haviam dois seres, Adão e Eva, e provavelmente os filhos. Então, esses dois filhos viviam colhendo frutas, se alimentando,
com alimento gratuito, e esses 2 elementos viviam assim, praticamente nus, né? Sem roupa, numa floresta. É engano, gente. Esse engano fatídico, né? Foi feito em todos os campos da cultura humana para dar uma ideia errada. Tudo que existe veio dessa parte espiritual. Então a gente pode dizer assim o seguinte: e a questão da medicina, né? Como é que fica vamos dizer, as escolas de medicina ensinam a lidar com o corpo, ensinam a lidar com os problemas dos órgãos internos, da parte orgânica, né? E a parte psíquica. Então, a medicina geral, o médico, ele acha que tratando do corpo, de um problema corporal, é o suficiente. Não é o problema corporal, se há qualquer problema, veio do problema psicológico, a gente pode falar espiritual. Então, o problema não veio da matéria do corpo para as doenças. O problema veio dos pensamentos, das emoções, da questão psíquica, né? Psicológica do ser humano para a matéria. Se a pessoa tem o corpo doente, então esse corpo doente veio praticamente do espírito doente, de maneira que um engano absoluto que comete a medicina é tentar tratar só do corpo e não tratar da alma. É claro que os médicos fazem a psicossomática, é a união do sômato, que é o corpo, com a parte psíquica. E a parte psíquica é praticamente da alma. Eu escrevi um trabalho, né, psicossomática, a medicina da alma, para tratar dessa parte espiritual da alma. É a alma que está doente. Então, existem ideias estranhas, dizendo que a alma é perfeita, o corpo que é doente. É a alma que tem a doença, que transmite para o corpo. Agora, que doenças são essas, né? A gente pode dizer, as doenças são os vícios. Por exemplo, a maior doença que existe, qual é? É a soberba. A soberba, em segundo lugar, a inveja, em terceiro lugar, a questão da ira. Essas 3. Então, essas 3 unidas são doenças espirituais. Então, se o indivíduo é muito assim, soberbo, orgulhoso, dono de si, pensa que sabe tudo, ele tem doenças advindas dessa ideia que ele pensa. Então, se a pessoa tem, por exemplo, qualquer inveja, né? Que tem raiva do que o outro tem e ele não tem, essa doença não veio do corpo, veio da alma. A pessoa fica com inveja do outro e isso ataca o próprio organismo. E o que mais, né? A questão da ira. O indivíduo quer fazer o que não pode. Então, ele luta para mudar tudo, para mudar toda a estrutura social, econômica, para mudar toda a civilização
Então, e quando não consegue, ele se enche de ira. Então, essa é uma doença psíquica. Se uma sociedade tem problema, é o ser humano que causa. Se uma sociedade falta dinheiro, é miserável. Ou tem dinheiro demais contra, né, a sociedade, é doença. De maneira que os 3 grandes elementos ruins é esse poder material, né, que trocou tudo, que trocou o espírito pela matéria. Então, é esse problema material, é o problema do dinheiro, né? Então, acha que tendo dinheiro vai ter tudo. E o que mais, né? Qualquer problema que o ser humano tenha, não veio dessa questão material, veio da espiritual, de maneira que, para ver, né? Por que antigamente, quer dizer, na Idade Média, existia, né, essa questão dos vícios, né? Soberba, inveja, luxúria, porque tudo isso depois acabou. Ah, já acabou o tempo? Já. Ah. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo
que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Keppe e Pacheco.